Desculpe, só aproveitar esse intervalo. Se puder gravar, que alguns colegas não poderão participar, Uhum. mas se puder gravar, a gente... Claro, tudo bem. Ah, legal. Sem problema, pessoal. Muito obrigado. O bom de dar uma aula de sonho de manhã, é que os sonhos estão frescos, né? E é muito interessante observar que quando a gente começa a estudar isso do Freud, a gente percebe como que ele foi astuto, né, ao elaborar isso daí, como que faz muito sentido essas coisas, né? Então a gente viu lá que o canalista ele vai utilizar o conteúdo manifesto para poder tentar chegar no conteúdo latente, né? E Freud vai dizer que interpretar um sonho significa encontrar o sentido dele. Lembra que o sonho ele não é aleatório, ele não é produto do acaso, né? Ele possui uma significação. E para poder chegar no sentido dele, é necessário percorrer o caminho inverso da elaboração onírica, né? Ou seja, isso significa desfazer a condensação, desfazer o deslocamento e interpretar a simbolização. Então você tem um conceito de elaboração onírica, né? de trabalho do sonho, que significa esse conjunto de processos que transformam o conteúdo latente em manifesto, né? Incluindo aí todos esses mecanismos que a gente viu semana passada. E lembrar que esses mecanismos estão a serviço de tornar os conteúdos inconscientes mais acessíveis e palatáveis para o sistema consciente. E aí Freud vai dizer assim, dependendo de como que o trabalho do sonho acontece, ora o inconsciente se impõe mais, ora o eu se defende com mais intensidade. Então, se há muita distorção, né, há muita defesa. E ele vai dizer também que os sonhos de angústia são, em geral, aqueles cujo o conteúdo latente sofreu pouca distorção. O sonho de angústia é aquele onde ocorreu pouca deformação desse conteúdo, né? Então, por isso que Freud vai dizer, né? Mesmo um sonho angustiante, ele expressa um desejo inconsciente, né? Justamente porque aquilo que é uma satisfação para o meu isso inconsciente pode ser algo aversivo para o meu ego consciente, né? Então, em função disso, pode ser motivo de angústia, né? E a gente viu também que o sonho ele tem essa estrutura de conflito, né? Assim como os sintomas, né? Os atos falhos, uma solução de compromisso, né? Justamente por isso, tem essas duas instâncias. O sonho é produto de um conflito dessas duas instâncias. Então hoje a gente vai aprofundar um pouquinho a questão da simbolização, né? Que é um aspecto da figurabilidade, né? Não é que a figurabilidade e a simbolização são a mesma coisa, né? A simbolização ela está dentro da figurabilidade. Então, por isso que Freud vai dizer que o sonho tem essa estrutura de rebus, né? Que é como se fosse um jogo de quebra-cabeça, feito de figuras, imagens, nas quais essas figuras e essas imagens têm um valor de significante. Elas representam palavras, né? E daí vem esse aspecto essencialmente pictórico do sonho, né? Ele se apresenta para o sonhador essencialmente como representações visuais. Então você tem a censura atuando durante o sono, né? Ou seja, o ego e o superego, e o aparelho psíquico, nesse momento do sono, ele está mais dominado pelo isso. O isso ele emerge com mais intensidade. Embora o ego continue funcionando, ele tem o seu funcionamento alterado, mas ele continua funcionando, produzindo essas defesas, esse filtro, né? Lembra daquelas camadas, né? Que elas ficam mais permeáveis durante o sono, né? Aquilo que ocorre no campo do inconsciente atravessa essas barreiras, né? Uma coisa interessante
Se alguém ler o texto, vai ver que Freud ele compara o texto da elaboração onírica, né? Freud ele compara a censura do sonho com a censura da imprensa, né? Quando os editores eles pegam o texto e cortam algumas partes desse texto que poderiam gerar conflitos, né? Caso fossem publicados. Imagine que esse jornal que está elaborando um texto é um jornal de oposição, né? Então, nesse caso, possivelmente o número de espaços em branco seria tão grande, né, que isso acabaria tornando o texto ininteligível, né? E da mesma forma acontece com uma censura onírica, que pega um conteúdo latente e deforma ele, né? Omite partes desse conteúdo, né? E escamoteia o sentido dele, justamente para evitar conflitos na consciência e proteger o ego da ansiedade que poderia surgir a partir da confrontação com esses conteúdos, né? Pessoal, fiquem à vontade para me interromper aqui enquanto eu falo, tá? Se não estiver claro, enfim. Não, tem bastante gente nova, né? Que não estava no primeiro encontro. Então, bom, vamos seguir então. Então, olha que interessante. Por um lado, você tem a elaboração onírica, né, que transforma o pensamento latente em conteúdo manifesto, impõe distorções para esse conteúdo, torna esse conteúdo inacessível para o sonhador, mas você tem também o trabalho inverso, né? O trabalho que procura chegar nesse conteúdo partindo do conteúdo manifesto. Esse é o trabalho de interpretação, né? Eles são inversamente análogos, né? Ou seja, se o trabalho do sonho impõe uma cifra aos pensamentos oníricos, a interpretação decifra, né? Retira essa cifra. E o simbolismo, ele faz parte dessa cifra, né? É uma das formas, além do deslocamento e condensação, que o ego tem de se proteger desses conteúdos inconscientes que emergem com mais intensidade durante o sono. Alguém leu os textos? Foram muitos textos que eu acabei passando, né? Porque na medida em que a gente vai abordando esse assunto, a gente vai pegando uma coisa ali, uma ali, mas eu sugeri o simbolismo nos sonhos, né? Que está no ego e o id, a elaboração onírica que está dentro do ego e o id. É interessante esses dois textos, porque Freud escreveu ele depois de 20 anos da publicação da interpretação dos sonhos, né? Então, no momento em que a teoria já estava mais madura, que ele já tinha uma percepção mais acurada sobre esse tema, e também sugeri ali na interpretação dos sonhos, o capítulo 6, aos itens C, D e E, né? Alguém leu algum desses textos? Leu, Marcelo? O simbolismo nos sonhos é um texto bem interessante, né? Ele dá uma série, ele descreve uma série desses símbolos que aparecem com mais frequência nos sonhos. O simbolismo nos sonhos, né? Conferência número 10, se não me engano. Pedro, se você me permite, eu gostaria de aproveitar a brecha para te perguntar se Freud, principalmente na conferência, nessa conferência, ele traz um monte de interpretações um pouco, entre aspas, padronizadas, né? Quando ele, justamente, em toda a proposta dele, ele coloca que o caminho deve ser o inverso, né? Partindo da análise do caso concreto para uma formação de uma teoria, né? Então, eu fiquei com essa impressão de que ele estava justamente fazendo aquilo que não se propunha, partindo de uma interpretação genérica do caso concreto. E, sobretudo, quando ele traz, e aí entra essa questão de linguística também, porque ele traz expressões alemãs, né? Não sei se isso vai ser enfrentado, mas, por exemplo, tem muita ladeira na frente. No Brasil, é uma expressão que não significa, não traduz seios, né? Como ele coloca na conferência. Então, eu também, é uma questão que eu tenho se essas interpretações não variam conforme a
a formação do analisando e a cultura e a linguística e Sim. de cada país, de cada região, de cada comunidade, enfim. Sim, perfeito, Marcelo. Varia sim, com certeza, né? Com o sistema linguístico de cada país, tem essas variações. Você falou madeira? Ele coloca, eu posso pegar isso, mas ele coloca, se não me engano, é isso, tem muita madeira na frente. Ele, Seria uma ele, expressão aham. Ele para se, simbolizar seios, né? Quando é, mulheres e é seios a falam. figura feminina, né, que ele fala. A madeira, os objetos A feitos de figura, madeira, isso. a figura feminina, ele vai Isso. fazer essa pontuação em função da etimologia da palavra, né? Que ele vai dizer que Isso. madeira vem de Matéria. mater, matéria, né? Tudo, a substância do qual tudo é feito, né? Mas ele está trazendo essa interpretação mais genérica para falar dos sonhos típicos, né? Daqueles sonhos, eu vou abordar isso aí, daqueles sonhos em que o significado do símbolo transcende o sonhador, né? Ele vai falar dos símbolos individuais e dos símbolos típicos, né? Mais culturais. Então, o que, então, que Jung veio com os arquétipos, né? Nesse sentido, Sim, depois, não é? Seria isso, Pedro? sim. O Freud ele criticava muito essa coisa de interpretar um símbolo genérico, né? Tem aquele, acho que era o Steckel, né? Que ele começa lá a interpretação dos símbolos falando que ele prejudicou muito a psicanálise. Ele foi um autor que tanto prejudicou como ajudou, porque ele colocava sempre essa coisa padronizada, assim, né? O símbolo tal significa tal coisa. E na interpretação dos sonhos, ele, logo no início do livro, ele já faz uma crítica bem acirrada a esse método de interpretação, que é um método de interpretação mais tradicional dos antigos, das religiões e tudo, né? Ele falava, para a interpretação ela tem um rigor teórico, científico, a gente tem que utilizar os símbolos individuais a partir da associação livre. Mas só que ele acaba integrando também essa ideia desses símbolos, né, por uma questão filogenética, ele vai falar isso, né? Uma questão são símbolos comuns a várias culturas, a espécie humana, são símbolos, aquilo que é filogenético tem a ver com a nossa história evolutiva, né? Então, símbolos relacionados à sobrevivência, procriação, podem ser que eles tenham um significado mais generalizado, né? E aí ele acaba, aí nesse texto do simbolismo dos sonhos, ele entra de vez nessa questão, né? De, um, de uma padronização, né? E... Mas, Pedro, essa questão do simbolismo, o próprio Freud fala que é tipo um recurso final depois que o paciente não tem mais associações Isso. para fazer pessoais, né? Essa coisa do impessoal é só tipo uma terceira opção quando as outras já se esgotaram, né? Isso, perfeito, Danilo. Ele vai falar do elemento mudo no sonho, né? Quando o paciente não sabe sobre o que associar esse elemento, a gente pode inferir que ele é um elemento que transcende o indivíduo, que é um símbolo que, embora tenha partido do sonhador, o significado dele é impessoal, né? Mas isso que o Marcelo perguntou também é uma questão um pouco minha, essa comparação do Jung, dos arquétipos e o Freud com esse inconsciente arcaico. Tipo, é a mesma coisa? Qual que é a diferença entre esses dois conceitos? E, pessoal, aí vocês me pegaram, viu? Porque eu não sou um leitor ávido de Jung. Eu já tive algum contato com a teoria dele, mas eu não saberia fazer essa equivalência, ou se há algum ponto semelhante com a questão do inconsciente coletivo, arquétipos. Isso é um assunto muito denso. Eu não vou me arriscar a transitar por esse caminho com vocês não, porque eu posso falar besteira aqui. Então vamos seguir. A gente estava falando sobre como essa transformação protege o ego do indivíduo da ansiedade, né? Para evitar conflitos na consciência. Então, aquilo que pode ser satisfatório para uma parte minha
pode criar conflitos em outra parte e vice-versa, né? Então, e o trabalho de interpretação, que é o trabalho de decifrar, né? É isso. Então, o simbolismo é uma das formas de fazer com que essa passagem possa acontecer, né, sem causar uma perturbação do sistema consciente, né? Através de símbolos. Ontem eu ouvi novamente um sonho que me chamou muita atenção. Mais pra frente que bate muito com o que Freud disse lá nesse texto do simbolismo. Só que em função, pessoal, desse conceito de símbolo, é um conceito muito complexo, muito denso, né? Dentro da psicanálise a gente tem símbolo, simbolismo, função simbólica para os lacanianos. É um conceito muito extenso, né? Mas eu vou me ater aqui no nosso encontro de hoje a abordar a noção de símbolo conforme Freud utilizava esse termo, tudo bem? E como que esse termo evoluiu ao longo da obra dele, né? Porque a primeira vez que ele usa esse termo foi logo nos primórdios da psicanálise, né? Naquele texto, as psiconeuroses de defesa, né? Quando ele vai estudar as histéricas, que ele vai falar Nesse texto ele utiliza o termo símbolo, a noção de símbolo, como sinônimo de sintoma histérico, né? Então, quando ele apresenta o caso da Elizabeth von R. lá, né? Aquela paciente que apresentava paralisia, dores nas pernas, não havia nenhum marcador biológico que justificasse esses sintomas, nada de ordem orgânica, né? E aí Freud ele entende que nós poderíamos supor que essa paciente estivesse fazendo uma associação, né, entre as suas impressões mentais e as dores corporais que ela sentia, né? Ou seja, as sensações físicas eram símbolos de sensações mentais, né? E Freud vai diagnosticar essa paciente como sendo de natureza histérica, né? Um sintoma causado por conflitos inconscientes. Vocês conhecem esse caso dela, bem emblemático? Elizabeth von R. Já ouviram falar? Aquela paciente que nutria sentimentos pelo cunhado dela, né? Esse caso... Oi? Bom dia, pessoal. Oi, Eliane. Mas eu não sei se entendo corretamente aqueles casos, mas me parece, eu estou vendo... Pessoal. Alô? Oi, Eliane. Acho que travou a conexão dele. Agora, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, Eliane. Minha conexão tá ruim, pessoal? Pronto. Pensei que tinha sido eu, mas não. Pedro, é o seguinte, esses casos, inclusive o dela, eu não sei se nessa situação ainda era aquela tentativa dele mostrar que existia esse vínculo, né? Que é a questão do psíquico com o físico, corpo e mente. Né? Ele acho que estava nesse processo ainda de descoberta, né? Fazendo essas ligações. Né? E me parece, eu vejo um pouco mais por aí, eu não sei. E quando chega ao sonho, não sei se essa preocupação dele de fazer essas articulações com sonhos típicos, não sei se a resposta é uma tentativa de se aproximar um pouco do Jung, no sentido de mostrar, porque de um modo geral me parecem umas coisas assim, mais adiante, como se fossem contraditórias no sentido como se fosse um momento, em determinado momento, houve a seleção de alguns desses sonhos, dessas situações, e que ele atrela a um significado padrão, digamos assim.
mas que depois é aquela história de que, como ele, né, como se diz, um charuto pode ser um charuto, mas um charuto também pode ser em outras coisas, vai depender de quem está falando do charuto, né, ou a história do chapéu e por aí vai. Então, eu não sei se é ainda uma tentativa de nos guiar nesse sentido, ele mesmo das descobertas, como a gente vê no caso dela e nas demais histéricas, um processo de como ele está descobrindo que essas coisas acontecem, que essas coisas existem. Sim. Eu acho assim, talvez às vezes uma coisa muito mais embrionária, né, e que posteriormente vai tomando novas feições, digamos assim. Sim. Não sei o que é aquilo. Sim. Eu também não sei nada de Jung, nunca li nada dele. Então, mas sei da história dos sonhos e de alguém já ter dito, não sei o que, sempre aquilo, e sai sempre como se fossem símbolos fixos. E que para Freud me parece, pelo menos eu entendi até agora assim, que não há essa fixidade. Pode até ser, assim, pode chegar lá e dar nisso, mas não necessariamente, digamos, que quem fala é quem apresenta seu sonho, é quem vai dar a conotação desses símbolos. Não sei, faz sentido isso? Acho que sim, né, Eliane? Tem símbolos de natureza filogenética e ontogenética, né? Ou seja, relacionados à cultura, à espécie e relacionados à experiência individual, né? Os sonhos... Esse mislink, né? Freud vai falar que o inconsciente é um mislinking, né, tão buscado pela ciência entre o somático e o psíquico. Ele vai falar que esse mislinking é o inconsciente, né? Agora, eu estou trazendo esse primórdio só para a gente contextualizar como que a noção de símbolo foi se desenvolvendo dentro da teoria freudiana, né? Eu não vou me ater aos pós-freudianos. E esse caso da Elizabeth von Err, ele é bem significativo, né? Ninguém leu esse caso, ninguém conhece dessa paciente que teve uma paralisia nas pernas, né? Ela se apaixonou pelo cunhado, né? Ela não teria sentimentos afetivos, românticos, e para se defender dessa ideia, né, o ego dela desenvolve mecanismos restritivos da via motora, justamente para impedir a realização de um desejo considerado egodistônico, né? Imoral, enfim, um desejo que colide com as aspirações éticas e estéticas dela. Então, aquilo que não passou pela linguagem, que é uma forma de simbolização mais sofisticada, né? Aquilo que não foi processado psiquicamente, ele tem que ser simbolizado de uma forma ou de outra, né? Então, se não passou pela linguagem, ele vai ser simbolizado de uma forma mais primitiva, né? Pelo corpo, né? E isso a gente continua vendo na clínica, né? Eu atendo alguns pacientes, atendi lá na Santa Casa alguns pacientes com dor crônica, até cheguei a comentar, e alguns pacientes que apresentam sintomas físicos, né, sem nada orgânico que justificasse. Então, isso a gente verifica, por exemplo, na escola de psicossomática de Paris, né, tem muitos estudos interessantes nessa direção, né, pacientes que têm dificuldade de se expressar verbalmente, né, pacientes muito presos ao pensamento concreto, operatório, pacientes com pouca capacidade de simbolização, né, de elaborar pensamentos e sentimentos de forma mais simbólica e abstrata, são pacientes que tendem a somatizar mais, né? Então... Professor, Oi, Mafra. eu acho que é bem pertinente o que eu vou falar. Eu tenho uma irmã que sofre de catatonia, né, há muitos anos, esquizofrenia catatônica. E ela não tem mais troca, né, ela não fala, enfim. Mas quando ela sonha, ela fala, ela canta, sonha, quando ela dorme, né? O que você pode dizer sobre isso? Na vigília ela não fala, enquanto dorme ela fala. Sim. Ela tem um diagnóstico de esquizofrenia. Sim.
tô pensando aqui que é, ela se interiorizou de uma forma, né, que o superego dela congelou, né? E aí eu acho que quando ela tá dormindo, ela consegue acessar, acessar não, como você falou, suavizar, né? O superego é suavizado e assim ela consegue dar vazão, é isso? E falar, e cantar, enfim. O que me vem à mente aqui nesse caso, Mafra, é que o sonho ele é um fenômeno regressivo, né? O sujeito ele é uma regressão no sentido do simbólico, de palavras, né? De linguagem, para uma forma mais primitiva de simbolização através de imagens, né? Tem alguns analistas que fazem essa pergunta, né? Psicótico sonho? Né? Alguns analistas dizem que eles... que em função dessa dificuldade de simbolização, né, pode ser que não sonhe. Outros analistas entendem que, como o sonho é uma forma de simbolização mais primitiva, só através de imagens, né, eles sonham. Mas eu não saberia dizer exatamente por que durante o sonho ela fala, né, durante o sono, nem está sonhando. Né? Mas o sonho é esse fenômeno regressivo, né? Da linguagem para o campo da linguagem alfabética para o campo da linguagem pictorial. E esse negócio de somar... Pode falar. Então não tem a verbalização, é isso? Ficam as imagens, né? A psicose, pessoal, ela é uma falha do processo de subjetivação, não uma falha no processo de vir a ser, né? De vir a ser um sujeito, no sentido psicanalítico do termo, né? Alguém atravessado pelo simbólico, marcado por um desejo, por uma inserção na cultura, por uma linguagem compartilhada, né? Então, eu tenho um caso interessante que eu ouvi numa palestra, né? De um sujeito que era um psicótico e ele se recusava, né, a entrar no campo do simbólico compartilhado, né? Que a característica do simbólico é isso, ele tem que ser compartilhado entre todos os seres de uma determinada cultura, né? E aí esse sujeito, ele se recusava a se curvar diante da ordem simbólica, né? Porque a ordem simbólica é a lei, é a regra. A lei do homem é a lei da linguagem, né? Como Lacan diria. Porque justamente ninguém pergunta para uma criança se ela está afim de aprender a falar. Olha, você está afim? Não, você vai aprender a falar. E se não aprender a falar, você vai para fono, vai para não sei o quê, vai para psicólogo, mas você vai aprender a falar. É algo compulsivo, a linguagem é um corpo estranho na psique. E aí esse sujeito ele se recusava a entrar na ordem simbólica, né? Tanto que o Lacan fala que na psicose tem o triunfo do sujeito sobre o outro, né? Do outro enquanto linguagem, né? Não vamos submeter a tua ordem simbólica, né? E aí ele vai dizer, esse sujeito ele era, foi apresentado um caso, né, que eu participei, de um sujeito psicótico, se recusava a entrar na ordem simbólica, e aí tudo que ele olhava, ele questionava o significado dos significantes. Então ele chegava, ele olhava uma casa, aí ele falava assim, cara, isso aqui as pessoas moram aqui, então o nome disso deveria ser moradeira, não casa. Vou começar a chamar de moradeira. Aí ele viu um cachorro, ele falava, mas cachorro, essa palavra não tem nada a ver com esse bicho aqui, esse bicho late, o nome correto tinha que ser Latildo. Então para mim vai ficar Latildo. Aí ele via um negócio pegando fogo lá, ele falava, pegar fogo não tem nada a ver. Se isso aqui virou brasa, o nome disso aqui tinha que ser braseiro. Está embrasando, não está pegando fogo, está embrasando. Esses neologismos típico também desses quadros, né? E aí certo dia, né, a casinha do cachorro dele pegou fogo. E aí ele saiu pela rua gritando, a moradeira do Latildo embrasou,
A moradeira do Latildo embrasou. A moradeira do Latildo embrasou. Todo mundo olhou, ninguém entendeu nada e o cachorro morreu. Esse é o resumo da história, né? Então é justamente essa questão da linguagem enquanto lei, né, enquanto norma. Tanto que, vocês conhecem o transtorno opositivo desafiador? Uma das comorbidades do TOD são problemas de linguagem. Assim como uma das comorbidades da ecoprese também são problemas de linguagem. Porque as duas, a gente está falando de lei, né? Está falando de norma, de lei simbólica. É um homem livre de verdade, né? Porque ele não se curva àquilo que é socialmente compartilhado. Mas é uma falha nesse processo de subjetivação, né? De vir a ser um sujeito marcado pela falta, pelo desejo, pela inserção no campo simbólico. Pedro, então, só para ver se eu entendi, então o psicótico ele não sonha da maneira que nós sonhamos com imagens, com elaboração primária, como que é isso? Não, tem uma discussão sobre esse tema no campo psicanalítico, né? O Zimmermann traz essa discussão. Agora, eu não saberia dizer se ele sonha ou não. Alguns dizem que em função de uma pouca capacidade simbólica eles não sonham, mas se a gente for pensar no processo primário como uma formação, né, do inconsciente puramente por meio de imagens, mais arcaico, né, esse aspecto pictorial, talvez sonhe, mas não saberia dizer se sonha ou se não sonha. Esse é um assunto interessante para pesquisar aí atrás, né? Não saberia dizer se sonha. Porque tem a elaboração... Oi, desculpa. Também pensar qual seria a diferença disso, por exemplo, para um neurótico que diz que nunca lembra os sonhos. Tem alguma diferença? Tem. Se eu acordo e não lembro de nada, significa que a censura foi tão boa que eu não lembro de nada. Tipo... Tem um texto do Freud, eu acho que é um desses aí. Eu dei uma passada de olho, esses dias eu vi Freud falando que os símbolos pelos quais os neuróticos eles tendem a... Os símbolos que aparecem no sonho, que os neuróticos tendem a rejeitar as interpretações, né, ou resistir a elas, ou se defender aos significados originais desses símbolos. Ele vai falar que para o neurótico não, para o psicótico não, né? Esses símbolos, eles compreendem e aceitam esses símbolos com maior facilidade, né? Porque não tem toda essa defesa neurótica atuando sobre isso, né? Que é a linguagem própria deles, né? As imagens, símbolos por imagens, né? E não uma forma de simbolização neurótica que é mais sofisticada, né? Por palavras. É o inconsciente a céu aberto, né? E o inconsciente a gente está vendo aqui, né? Ele é imagem, né? Ele tem esse aspecto arcaico pictórico. Por isso que o neurótico, durante o sono, é um fenômeno regressivo. O neurótico também ele vai para essa psicose, né? Entre aspas, assim, durante o sonho. O sonho tem esse aspecto psicótico mesmo, né? De doideira total, né? Justamente porque é um fenômeno regressivo, né? Da linguagem para uma linguagem mais arcaica, né? Que é estabelecida nesse campo pictórico, né? Então, vamos seguir, pessoal. Um negócio interessante aqui dessa paciente Von R aí, né? Que estava simbolizando pelo corpo algo que não passou pela linguagem. Alguns antropólogos e psicólogos evolutivos, eles dizem que o homem primitivo estava mais propenso a somatizar também, né? Em função de um desenvolvimento insuficiente da linguagem. Isso é algo bem interessante a gente pensar. Isso tem que ser simbolizado de uma forma ou de outra, né? Existem simbolizações mais complexas, elaboradas, sofisticadas e outras mais primitivas, né? Os sintomas histéricos é uma forma de proto-linguagem, uma forma de linguagem muito primitiva, pouco desenvolvida. Então, a primeira vez que Freud faz uso desse termo é lá nas neuropsicoses de defesa,
psiconeuroses de defesa. Por que de defesa, pessoal? É para trazer justamente essa ideia de que o sujeito se defende de algo. Na neurose, o sujeito ele tem que se defender de algo, né? De algo ameaçador para o seu ego, de algo que emana do campo do desejo, do instinto, da pulsão. Isso tem que ser domado, dominado, né? É o preço que se paga, né, para fazer parte de um sistema social, simbólico e tudo mais. Então, é essa ideia de que a gente se defende de algo. Isso é muito claro, por exemplo, nos atos falhos, né? A gente percebe como que isso é algo pelo qual a gente luta contra, que a gente tenta negar o reconhecimento de algo. De repente a gente comete um ato falho, é aquela sensação de que algo que deveria estar guardado acaba aparecendo, se revelando, né? O inconsciente ele é evanescente, né? Ele se mostra e se retrai muito rapidamente em pequenos lapsos, né? Mas a psiconeurose de defesa por isso, né? O neurótico é aquele que se defende do próprio desejo e ele elabora uma série de estratagemas de evitação do desejo. Bom, então esse foi o primeiro uso, né? O primeiro uso foi lá nesse texto de 1894, 95, se não me engano. Mais para frente, algumas décadas depois, ele vai falar da noção de símbolos para falar dos atos falhos, né, pessoal? Então, esses atos falhos são interpretados também como símbolos. Símbolos que expressam algo que a pessoa talvez não queira ou não consiga expressar, né? Então tem um exemplo interessante para a gente entender o ato falho como um ato simbólico, sintomático, né? Que Freud coloca lá na psicopatologia da vida cotidiana. É a interpretação dos sonhos, o xiste e sua relação com o inconsciente, e a psicopatologia da vida cotidiana, nessa é a tríade de abertura, né, para a compreensão do inconsciente. Aí na psicopatologia da vida cotidiana ele vai dar um exemplo muito interessante, que Freud estava almoçando com um colega dele, um colega não muito próximo, que era um doutor de filosofia, e ele vai narrar nesse livro que ele estava lá almoçando com esse colega, e o colega estava narrando para ele que perdeu um bom emprego, né? Que ele trabalhava como secretário do embaixador do Chile, né? E aí ele diz, contando para o Freud e para outros colegas na mesa, ele vai dizer que esse embaixador acabou saindo do cargo, foi transferido e ele foi substituído por outro, né? E aí esse colega do Freud, ele não se apresentou a esse novo ministro, né? E ele poderia ter falado, sei lá, olha, eu fui secretário do antigo embaixador, né, do antigo ministro, se precisar de alguma coisa, eu estou aqui, né? E aí quando ele estava narrando isso, né, que ele não se apresentou para o novo ministro, ele levou um pedaço de bolo até a boca e o bolo caiu na hora. Ele terminou a sentença de falar, não me apresentei, pá, caiu. E aí Freud vira para ele e fala, certamente você perdeu um bom bocado. E aí o Freud vai dizer que o amigo dele ficou surpreso e tal, e entusiasmado, né? E esse é um ato sintomático, simbólico também, né? Que o Freud vai dizer, na medida em que esse meu colega era uma pessoa muito escrupulosa, né, ele não queria descrever para alguém que ele tem pouca intimidade, como eu, né, sobre como minha vida financeira estava precária naquele momento. Só que aí surge esse ato simbólico como um símbolo de um pensamento incômodo ali, que ele não queria muito abordar, mas isso se expressou ali nesse ato falho, né? Então, o que Freud vai entendendo é isso, né, pessoal? Que ao longo da sua obra ele vai entendendo que os sonhos, os sintomas neuróticos, os atos falhos, frequentemente eles contêm símbolos, né, que representam desejos, ideias, né, pensamentos. E essencialmente esses símbolos eles representam coisas
das quais o sujeito se defende, né? É daí que vem a psiconeurose de defesa, né? O sujeito se defende de uma representação desagradável, né? Incômoda, né? Descabida, intrusiva. Então, e esses símbolos é isso, né? Esses símbolos que aparecem tanto no sintoma, como no ato falho, como no sonho, têm o objetivo de contornar a censura e atingir o sistema consciente. E aí a gente vai entrar naquilo que Freud considera 2 tipos de símbolos, né? Os individuais ou os típicos, né? Os típicos universais. Os individuais são aqueles ligados à história de um indivíduo, né? Com base nas experiências de um determinado indivíduo, nas memórias dele, nas associações pessoais. Né? Por exemplo, um objeto específico ele pode ter um significado muito importante para alguém e não ter para outro, né? Então, sei lá, alguém pode considerar uma flor, que determinada flor tem um significado muito especial para ela, muito particular, com base nas memórias, nas experiências pessoais dela, e para outro não, né? Então, é algo que está ligado com a ontogênese, né? Com as experiências de vida de um indivíduo. E aí, nesses casos, Freud vai dizer que o método de acessar o sentido desses símbolos é pela via da associação pessoal. E alguém quer fazer algum comentário? Eu queria só compartilhar com o grupo, eu estou te ouvindo e estou lembrando do meu último sonho mais interessante, que eu fico dando risada dele até agora, e que acho que tem a ver com isso. Eu estou num momento aqui muito intenso de trabalho, de muitas coisas acontecendo e tal, e aí eu tenho um sonho que eu estou lá num ambiente que é meio uma floresta, meio escuro, não sei o que, eu converso com os bichos, eu olho e falo, nossa, eu converso com bichos, que coisa interessante, nunca fiz isso, mas estamos aqui conversando com os bichos. E eu vou pensando, eu vou vivendo isso e conversando com os bichos. Tô dando conta, eu não curto muito dessas fantasias, mas tô dando conta de conversar aqui com esse tatuzinho, com esse não sei o quê. E de repente vem um lagarto gigante, voador, meio dinossaurico, assim por cima, ele vem pra cima de mim e fala, e de mim, você dá conta? E eu dou um berro, falo, não, e acordo. E eu tô com esse sonho há muito tempo, porque eu falei, gente, olha isso, olha esse lagarto. E fiquei pirando, e levei pra análise, o lagarto termina a análise e fala, gente, o que esse largatudo tem a ver com o meu desejo? E aí eu mesma já fiz doer, eu não falei um lagartudo, eu falei, o que esse largartudo tem a ver? Eu falei, é isso, é o largatudo que eu quero largar toda essa loucura que eu estou vivendo. Eu fiquei 2 semanas rindo dele e pra mim tem tudo a ver com isso que você está falando. Porque foi pela linguagem, né? Pra mim, assim, eu olhei e falei, é isso, era um lagarto, mas era um lagartudo, mas era um lagarto, enfim, fiquei pirando nisso porque eu nunca tinha parado para analisar os sonhos a partir desses símbolos bem diretamente ligados à linguagem mesmo, a linguagem não pictórica, digamos assim, né? O caminho inverso. Então, guardei o meu largatudo, gente. Falei, vou levar para aula, para a gente dar risada junto. Excelente exemplo, Angélica. É um exemplo da representação plástica da palavra. Vou abordar isso um pouquinho mais pra frente. Exato, eu fiquei pirando, porque eu mesma, e foi depois que eu passei análise falando disso, passei 50 minutos falando disso, e aí foi no minuto 51, quando eu saio da análise, que vem o largar tudo. Excelente. E é uma associação que só uma pessoa que fala português poderia fazer. Isso. Não faz sentido em mais nenhuma outra língua. Exatamente. Então, esse símbolo individual, né, o analista ele vai encorajar o paciente a associar esse símbolo, né?
E aí o paciente vai chegar na própria conclusão. Então, Professor, oi, não, então, oi, Gabriel. só para fazer, aproveitando esse comentário da Angélica, eu acho que, inclusive, faz sentido dentro da questão do contexto da análise também, né? Porque ela só talvez tenha identificado e tenha feito essa interpretação porque já vem num contexto de análise, né? Porque senão também às vezes pode parecer uma coisa muito solta, né? De tipo, você quer uma palavra e tudo mais, mas talvez ela não entenderia. Tô até falando isso também porque ela falou disso, eu estava lembrando de um sonho que eu acordei rindo, eu acordo rindo, vira e mexe agora também com relação à minha terapia, porque sempre que eu sonho, eu gosto muito de jogar futebol e sempre que eu sonho com futebol, que eu tô jogando bola, algum tipo, o meu pai tá no sonho. E eu entendo por quê, já por conta do contexto da minha análise. E de ontem pra hoje eu tava sonhando com algo do tipo, eu achei que ele não fosse aparecer assim. Achei não, assim, eu não tava com controle do sonho, mas assim, eu sonhei por bastante tempo e tal, e no final do sonho, eu, sei lá, abri a porta de alguma forma, de alguma coisa. E meu pai estava lá dando opinião sobre o contexto do futebol que eu ia participar ou algo do tipo. Ele sempre está no meu sonho relacionado ao futebol, meu pai. E, enfim, eu também entendo isso hoje um pouco, porque também por conta do contexto da análise. Não é uma coisa. Antes era uma coisa solta, assim. Mas só aproveitando esse gancho também, eu não assisti ao vivo a última aula. E eu queria te fazer uma pergunta com relação ao conceito de deslocamento, porque eu entendi assim que da questão na hora de você narrar o sonho, existe uma transferência de intensidade emocional para determinados símbolos e para outros não, conforme os mecanismos de defesa do sujeito. Agora, a parte que você falou do deslocamento do desejo próprio para um outro, eu entendi com o exemplo que você falou, mas não ficou tão claro para mim. Se você puder, de repente, explicar um pouquinho mais essa questão do deslocamento do desejo próprio para um outro, te agradeço. Obrigado. Do desejo próprio para um outro? Eu não sei se eu entendi muito bem, Não, Gabriel. assim, não, desculpa. Você usou o exemplo, por exemplo, você, por exemplo, falou quando você sonha, assim, quando você tem talvez um desejo inconsciente de ter um relacionamento fora do seu relacionamento, de ter um caso, por exemplo. E aí você sonha muito que você está sendo traído pelo seu Sim, cônjuge. sim, sim. Uhum. Entendeu? Só que Uhum. não ficou tão claro, acho que até por isso que eu não consegui fazer a pergunta também. Não, Não mas ficou tão claro isso pra mim. é exatamente isso, né? É uma projeção, mas um deslocamento precede essa projeção, né? Então, para evitar a percepção de que eu desejo trair, né, eu desloco isso para o outro, né? Com isso eu consigo escapar dessa angústia do meu próprio desejo, né, localizar esse desejo fora e tentar lidar melhor com isso, né? Agora, a primeira colocação que você fez é fundamental. Para a interpretação dos símbolos individuais, é necessário que o analista tenha um conhecimento aprofundado sobre a história de vida do seu paciente, né? Das suas relações sociais, dos seus desejos e tudo. Mas esse exemplo que eu coloquei aí é que fica mais nítido nele que há uma projeção, né? Mas há também um deslocamento, né? O deslocamento é aquele detalhe do sonho, né? Aquele detalhe que a gente acha que não tem a menor importância, mas é ali que reside, né, o fato mais significativo relacionado ao conteúdo latente, né? Relacionado a algo que possa ser articulado com um desejo. Então, localizar esse desejo no outro, né, como nesse sonho, o meu desejo pode ser deslocado e projetado para o outro, é uma forma de obter alívio através do não reconhecimento do meu desejo, né? Uma estratégia de evitação de reconhecimento dele, né? O neurótico é aquele que não quer saber do seu desejo. É a ignorância de si próprio, né? Por isso que quem fala que ignorância é uma bênção, vai ter sintoma neurótico, né? Ou vai ficar impotente, ou não vai conseguir dormir à noite, ou vai ter pânico, alguma coisa vai ter, algum sintoma neurótico, né? Porque é necessário a gente subjetivar esse inconsciente, né? Em alguma medida é necessário que a gente se aproprie dele, né? O nosso inconsciente
Tudo bem que ele é em parte meu e em parte do outro, né? Mas a psicanálise não coloca a ideia de colocar a culpa no inconsciente, né? Porque tem paciente que fala isso, né? Não tenho nada a ver com isso, foi o meu inconsciente, né? O inconsciente é seu. Então a gente tem lá... Podemos seguir mais um pouquinho, pessoal? Estão cansados? Então vamos seguir, porque a gente vai falar dos símbolos universais, né? Que aí são os símbolos típicos. Freud percebe que existe uma certa relação de constância entre determinadas representações e aquilo que elas representam, né? Que elas são representadas de forma semelhante. E são símbolos, são ideias que são representadas simbolicamente de uma forma semelhante, independentemente do sonhador, né? Então, esses símbolos típicos, eles possuem essa relação de constância, né? E essencialmente independem da subjetividade do sonhador, né? Como se o sonhador ele se servisse de algo já pronto, né? Já pré-estabelecido ali. Então, esse símbolo geralmente pertence à cultura, né? É um símbolo transindividual, né? E Freud vai dizer que esses símbolos universais, eles aparecem no sonho como os elementos mútuos, que é aquilo que o Danilo falou. Então, quando o paciente não consegue associar muito bem determinado símbolo, uma possibilidade é que é um símbolo universal, né? Um símbolo da cultura. E aí, o que Freud vai colocar é que nesses casos, é necessário que o analista tenha um conhecimento sobre os símbolos, né? Que, além das associações pessoais, é necessário que tenha um conhecimento sobre esses símbolos, que ele vai descrever nesse texto aí, o simbolismo dos sonhos, né? E aí nesse texto, só o Marcelo leu, ninguém mais leu? Ele vai dizer que os elementos... É o Eduardo que leu, né? Ou o Marcelo? Foi o Marcelo, né? E aí ele vai dizer que quais são os elementos simbólicos que aparecem com frequência nesses sonhos, né? Ele vai dizer que são questões relacionadas aos pais, a casas, né? Filhos, irmãos, nascimento, morte, nudez, sexo, né? São esses elementos que são mais universalizados, né? Então, nos símbolos individuais, a interpretação é feita a partir das associações, e na interpretação dos símbolos universais, a interpretação deve incidir, além das associações, no próprio símbolo, né? Essa é a ideia, né? E o trabalho de interpretação vai justamente substituir um símbolo, né, por aquilo que ele representa. O trabalho de interpretação é isso. Você trocar o símbolo pela ideia original que esse símbolo representa, né? Então, em outras palavras, né, uma ideia consciente, né, ela pode se servir de um símbolo para ocultar uma ideia inconsciente. Então, por exemplo, se a ideia de um pênis for uma ideia inconveniente para o sonhador, ele vai sonhar com uma cobra, com um avião, com um foguete, enfim. Essa é a ideia, né? Uma arma, né? Ou uma faca. Então, o símbolo é consciente. A ideia que o símbolo representa é inconsciente. E aí Freud vai estabelecer 4 formas principais pelas quais essa substituição pode ser feita. Isso também está lá no trabalho A Elaboração Onírica, né? Essa simbolização ela pode ser feita pela substituição da parte pelo todo, é a primeira forma. Então o símbolo
vai representar uma ideia maior, é uma sinédoque isso, né? Que os linguistas falam, essa substituição da parte pelo todo. A segunda forma pelo qual um símbolo pode ser construído é através de uma alusão, né? Uma referência, uma metonímia, né? Uma referência por associação, contiguidade. A terceira forma é a relação simbólica, né? Como esses símbolos fálicos, por exemplo, né? E você tem, por último, a representação plástica da palavra, que também abordei de uma forma muito sucinta no nosso último encontro. Então vamos lá, pessoal. Relação da parte pelo todo, né? Então, um elemento que aparece no sonho, né, ele pode ser utilizado para expressar uma ideia muito mais complexa. Então, uma parte do sonho é utilizada para representar algo mais amplo. Então, sei lá, João sonha com um anel, por exemplo, né? O anel pode representar toda a vida conjugal de João, né? Todas as responsabilidades que ele tem nesse casamento, todas as dúvidas, medos, inseguranças, desejos, enfim. É uma coisa muito complexa, mas isso é enxugado, né, por uma pequena parte para simplificar o trabalho de fazer com que essa ideia acesse o consciente, né? Então, no consciente aparece só o anel, só o símbolo. No inconsciente tem uma ideia mais complexa, né? Ou então, um outro exemplo. João sonha com o rosto da mãe dele, né? Só o rosto. O rosto pode representar, pode simbolizar a totalidade da figura materna. Todo o afeto que João sente pela sua mãe, tudo que ela representa para ele, toda a segurança, todo o amor, amparo, né? Só que no sonho só aparece o rosto dela. Esses são exemplos dessa sinédoque, né? Da substituição da parte pelo todo, né? O sonhar com o relógio quebrado, né? O relógio quebrado pode representar algo muito maior, pode representar que João se sente estagnado na vida dele, profissional, algo da sua vida não progride, não tem progresso profissional, amoroso, sei lá. Enfim, tudo é representado só por isso. E como é que vocês estão, pessoal? Vocês estão cansados? Querem tomar um café? O meu aqui já acabou. Vamos seguir. Eu acho que eu vou fazer um breakzinho, professor. Então tá. Então na volta a gente vai abordar esses 4 elementos que compõem o processo de simbolização. Que isso está lá no texto da elaboração onírica também. 15 minutos, pessoal? 10h50? Tá, até já, então.